Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite, tudo bom? Boa noite, Carol, tudo bom? Boa noite, Muniz. Boa noite a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos falar sobre Bolsa Família, porque a gente teve aí uma redução no valor médio pago e também no número de famílias beneficiadas, o que coloca aí um pouquinho de pimenta na fritura do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, né? O que explica esses dados e como é que eles foram recebidos no Planalto e na oposição? Pois é, Carol, você veja, a gente não tinha esse monitor mês a mês do número de famílias do Bolsa Família e o benefício médio pago no governo anterior e não teve também nos primeiros meses do governo Lula. O que parece estar havendo aí é que alguém colocou uma lupa sobre esses dados justamente para fritar o ministro. E aí se estabeleceram duas narrativas a partir desses dados. Uma é a oficial do Ministério do Desenvolvimento Social, segundo a qual essa redução se deve a uma depuração que foi feita no cadastro único, que de fato foi feita. Desde o início do governo, eu já tive a oportunidade de entrevistar o ministro uma vez, ele já deu outras entrevistas com o mesmo teor. Essa ideia de se depurar o cadastro sempre foi falada e sempre foi uma plataforma do Ministério. Por quê? Justamente porque esse cadastro foi inflado com pessoas que não são beneficiárias target, alvo do Bolsa Família, porque não tem ali todos os requisitos, não atendem aos requisitos para receber o benefício social e que, portanto, estão recebendo dinheiro público no lugar de outras famílias e outras pessoas que deveriam estar recebendo e que não estavam. Então eram duas medidas em sentidos ali diferentes, mas com o objetivo de aprimorar o plano. Uma delas é depurar o cadastro de quem foi incluído às vésperas da eleição para justamente aumentar as chances eleitorais de Jair Bolsonaro e fazer uma busca ativa. O que é isso? Ir atrás das pessoas que estão invisíveis, que de alguma maneira não estavam cadastradas e que essas sim precisam receber um benefício social porque não tem renda suficiente. Então são duas movimentações paralelas, só que o número de fraudes, o número de pessoas que estavam recebendo indevidamente é maior do que as atingidas pela busca ativa. Então houve uma redução do número de famílias e a redução do benefício médio se deve a um outro fator que, se for bem aplicado e que seus dados estiverem corretos, também é algo virtuoso, que é quando a pessoa consegue um emprego, uma outra renda, ela continua no benefício, continua recebendo, mas num valor menor. Ela passa a receber um valor menor e que isso explicaria a redução do valor médio pago pelo Bolsa Família. Acontece que imediatamente esses dados foram usados pela oposição para dizer que o Lula paga menos Bolsa Família que o Bolsonaro. E uma narrativa assim simplificada é mortal para alguém que fez campanha em cima do Bolsa Família, que teve esse benefício como o seu principal carro-chefe ali de governo, de campanha, e que colocou para chefiar esse ministério, que é um dos que tem o maior orçamento da esplanada, alguém da sua extrema confiança. Então, já se começa a dizer que o Lula estaria irritado com a gestão do Wellington Dias, não por depurar o cadastro e não por melhorar aí a governança do benefício, mas porque, segundo alguns aliados do presidente, o ministro comunica mal e não faz agendas positivas para mostrar ali o Ministério do Desenvolvimento Social como uma vitrine do governo. Então é alguém que está blindado até aqui pelo Lula, é um dos principais amigos e aliados do Lula, fez parte da sua coordenação de campanha. O Lula teve 76% dos votos no Piauí, mas está na frigideira porque querem o posto dele, e o Lula começa a ficar incomodado com o fato dele dar lenha para a oposição jogar na fogueira, dizendo que ele paga menos Bolsa Família do que o Bolsonaro pagava Auxílio Brasil.
E nesse processo aí todo de muita gente de olho também no cargo, o PP, né, tá de olho no Ministério do Desenvolvimento Social. E hoje teve aquela reunião, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, recebeu alguns ministeriáveis, né? Que vem por aí, Vera? O pessoal tá levando currículo na cara dura ali no Palácio, né? Se prontificando a entrar no governo. Estão escolhendo dentro do PP e dentro do Republicanos aqueles políticos que têm mais uma cara para fazer um retrofit ali do partido, de sair do bolsonarismo e ingressar no governo sem muita escala, sem muita quarentena. E um deles, o do Republicanos, o deputado Silvio Costa Filho, ele tem ali mais facilidade para esse trânsito, porque ele vem a ser filho do ex-deputado Silvio Costa, que foi um dos defensores mais aguerridos da Dilma na época do impeachment. Ele se esfalfou literalmente para defender a ex-presidente, foi muito vocal ali, entusiasmado, defensor da Dilma, ficou ao lado do PT nos 4 anos do bolsonarismo, mas o seu filho está no partido que era da base do Bolsonaro, que é o Republicanos. Então, essa ligação torna mais palatável o nome do ministro. No lado do PP, do Arthur Lira, o nome colocado é o do deputado Fufuca, muito próximo ao Lira, é o líder do partido e é do Maranhão também, como o ministro da Justiça, Flávio Dino. Acontece que seria um cavalo de pau muito grande o Lula tirar o PT do Ministério do Desenvolvimento Social e dar para um partido que era do Bolsonaro, que tem um dos alto-falantes contra o governo, o presidente desse partido, que é o Ciro Nogueira, que, aliás, está bombardeando o ministro com essa história de Bolsa Família. Então, não vejo como o Lula fazer isso sem desagradar muito o PT, a sua base, os seus eleitores. Olha, eu estou aqui com o ministério que cuida do Bolsa Família, que é um programa petista, e eu vou dar para o PP do Ciro Nogueira. Não faz sentido, não para em pé, e já tem muito aliado que começou a botar a boca no trombone. O presidente do PSB, que é o partido do vice-presidente da República, Carlos Siqueira, já começou a dizer que não acredita que o Lula vá piorar a política fazendo esse tipo de troca. Não vejo como justificar a representatividade de um Estado com pouca representação política como o Maranhão ter 3 ministros de Estado, porque já tem o Flávio Dino, tem a Sônia Guajajara, que também é maranhense, e o Fufuca. Então tem uma série de circunstâncias que eu acho que torna muita forçação de barra pensar que essa troca pode ser feita. Mas a forçação de barra está sendo feita, os currículos estão sendo levados. Além do Ministério do Desenvolvimento Social, o PP também quer a presidência da Caixa Econômica Federal. E acho que essa ele tem chances reais de levar, porque o Gilberto Occhi, que é o nome posto para esse cargo, já presidiu a Caixa, já foi ministro da Dilma, foi ministro do Temer, é um homem aí polivalente, pode jogar em qualquer posição e provavelmente vai levar. E vai desalojar uma mulher. Então aí vai ter muita crítica ao Lula, ele está aí em uma série sofrendo uma grande pressão para nomear uma mulher para o Supremo, mas nada indica que vai fazê-lo, e agora estaria sacando uma mulher do governo para dar o posto para um aliado do Lira. Então essas trocas são necessárias ali no tabuleiro da política pragmática, elas vão ajudar a que o governo tenha uma base mais sólida e não precise ficar negociando votação a votação a custo de emendas caras, porém elas também têm um custo de narrativa, um custo de desagradar uma parcela dos aliados políticos e de fazer crer que esse negócio de você trocar de roupa a cada eleição é um bom negócio, porque os caras estiveram com o Bolsonaro até a eleição e aí agora, mediante a necessária governabilidade, eles são agraciados com cargos. Então é algo que você tem que fazer com muito cuidado para não desandar a maionese. Centrão sendo centrão, né, Vera? Aí governo, sou a favor. Vamos falar do caso do ministro Alexandre de Moraes. O empresário Roberto Mantovani e a mulher Andréia prestaram depoimento hoje naquele inquérito aberto para apurar as agressões ao ministro em Roma e também ao filho dele. Também teve busca e apreensão
em endereços ligados aí ao casal e também ao genro, e chegaram as imagens do aeroporto de Roma. Tem uma urgência aí, uma gravidade nessas medidas, acho que até para servir como exemplo, né, Vera? Falamos aqui ontem, né, Carol, que seria tratado como um caso exemplar e que tinha desagradado outros ministros e assustado muito outros ministros. Então você veja que quem assina a autorização para uma busca e apreensão em pleno recesso é a própria presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é quem está encarregada do plantão judiciário nessa segunda metade do mês do recesso. No primeiro ficou o vice-presidente, que é o ministro Gilmar, e agora está a presidente Rosa Weber. Então, um incômodo muito grande na corte. A gente sabe do espírito de corpo que existe, e esse espírito de corpo ele é elevado a 1/10 potência sempre que o que se tem são ameaças à integridade física de um ministro e de seus familiares, como é este caso. Então, falei aqui que seria tratada com caso exemplar e que essa família fez uma coisa muito errada, iria se arrepender de ter feito isso, uma coisa que qualquer um falaria, não vá, Bi, não é uma cilada, mas as pessoas estão tão malucas e tão radicalizadas que ainda assim eles acharam que era um bom negócio e agredir o ministro verbalmente e depois dar um empurrão no filho menor de idade de um ministro do Supremo. E aí você veja, né, busca e apreensão na casa dessas pessoas em razão do que houve. Só em razão do que houve se justifica uma busca e apreensão na casa de alguém? Não acho. Buscar e apreender o que exatamente, se o que teve ali foi um entreveiro que não foi planejado, uma vez que eles não sabiam que iriam encontrar o ministro e seu filho no aeroporto e que, portanto, não tem o que você possa buscar e apreender que comprove algum tipo de premeditação. O que justificaria uma busca e apreensão? Se na base de dados do que já está sendo investigado sobre atos antidemocráticos, ameaças à democracia, constar alguma coisa desse empresário e da sua mulher. Mas aí isso teria de estar mais bem explicado no mandado. Então eu acho que está sendo tratado como um caso exemplar, mas a gente tem de sempre vigiar as instituições para que elas não exagerem na dose do remédio. Combater radicalismo sim, combater extremismo sim, defender a democracia e as instituições com certeza, a integridade física de ministros do Supremo é algo sério que tem que ser preservado, porém arbítrio e excesso não. E a gente tem uma série de instrumentos em vigor, em andamento, que permitem uma hipertrofia do poder do Supremo Tribunal Federal, que já é imenso. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque não pode virar vendetta, não pode virar vingança. Punição exemplar a algo inadmissível é uma coisa, vingança com o braço do Estado é uma outra. Então busca e apreensão me parece excessivo. E já se sabia que viria alguma coisa pesada por aí, pelos personagens envolvidos e pelo que essas pessoas fizeram. Vamos observar, mas eu acho que nada justifica que um inquérito da PF e decisões da Justiça sejam usados para uma vendetta pessoal. A gente viu algum tempo atrás os outros ministros referendando, né, algumas das decisões individuais do Alexandre de Moraes. Isso deu uma força, deu um respaldo ali para tudo que estava sendo feito. Agora, ao mesmo tempo, esse respaldo e essa, por exemplo, aprovação da própria presidente da corte para o avanço dessas investigações tem que ir nessa mesma linha, né? Ou está bem embasado, porque senão também pode acabar desandando todo esse reforço que a gente viu da corte dando a ele, né? É isso, Muniz. Tem de estar bem embasado e os inquéritos, todos eles têm de ter uma previsibilidade de acabarem, de resultarem em algo e de se encerrarem. Eles não podem ficar abertos ad infinitum. Aquele primeiro inquérito das ameaças contra ministros do Supremo, que foi aberto pelo ministro Dias Toffoli de ofício e entregue à presidência ao Alexandre de Moraes, e foi muito questionado no primeiro momento, porque o Ministério Público não foi ouvido. Ele depois foi referendado, ele foi saneado em uma série de coisas, então o Ministério Público entrou, ele ganhou ali alguma dose de transparência e ele acabou sendo muito necessário no momento em que o próprio Bolsonaro e vários dos seus aliados começaram a, de fato, investir pesadamente
contra a democracia, no golpismo, num discurso anti-poderes, anti-instituições. Agora tem de ter um limite. Até quando ele vai ficar aberto? Eu já fiz essa pergunta a vários ministros que eu tive a oportunidade de entrevistar e ninguém crava uma data. Quando você fala em off, a última coisa que eu vi ali, e precisa estar aberto até a eleição e até a posse para garantir a democracia. Já houve a eleição, já houve a posse. Até quando ele ficará aberto? Agora já tem pessoas denunciadas e indo a julgamento graças a esse inquérito e outros que foram sendo abertos depois e que são similares e que resultaram, por exemplo, no indiciamento e depois na denúncia e na abertura de ações penais contra os praticantes do 8 de janeiro. Então, esses processos têm que andar, têm que ser julgados, mas você não pode deixar um inquérito lá para sempre como um inquérito que vai alimentar toda e qualquer investigação daqui por diante. Vera, vamos falar da viagem do Lula a Bruxelas. O presidente participou de uma reunião entre uma representante do governo venezuelano, representantes também da oposição, um encontro mediado aí por vários líderes. E nesse encontro o Lula e também o presidente francês Emmanuel Macron defenderam o fim das sanções à Venezuela caso haja comprovação de eleições limpas. Aí é que está o X, né? Esse caso haja que é o problema, Carol. Por quê? Porque todas as últimas notícias que vêm de Caracas não são no sentido de eleições limpas, democráticas e com observadores internacionais. Um dos principais líderes do chavismo recusou recentemente a presença de emissários da União Europeia, de observadores da União Europeia, nas eleições previstas para 2024. Jorge Rodrigues, que é líder da Assembleia Nacional Venezuelana, disse que a União Europeia é formada por colonizadores, grosseiros, rudes e que não tem nada que fazer lá. Então, como você vai comprovar que as eleições foram limpas e transparentes se não houver o acesso de observadores internacionais independentes a todo o processo eleitoral? Além disso, a gente noticiou aqui, comentou no Viva Voz, o governo e a Controladoria Geral da Venezuela tornaram inelegíveis, inabilitados para disputar as eleições, alguns dos principais nomes da oposição venezuelana, que já estavam nessa condição e tiveram as suas sanções prorrogadas, estendidas a ponto de não poderem participar do próximo pleito. Isso o Henrique Capriles, o Juan Guaidó e a Maria Corvina, não sei exatamente o nome dela. Mas, então, isso também é uma outra medida que coloca o pleito sob suspeição. E, por fim, foi criado ali um Conselho Nacional Eleitoral para tentar dar uma aura de transparência e de regularidade ao pleito, mas ele foi sendo sucessivamente esvaziado pelos próprios chavistas. Então, são todas ações que vão num sentido contrário. Porém, essa declaração conjunta dos países é um bom caminho, porque coloca o Brasil, junto com outros países, numa situação de dar um voto de confiança ao Maduro, que é algo que parece ser caro ao Lula, porém mediante condições. E aí o chavismo vai se ver pressionado a afrouxar essas regras que são bastante draconianas em relação à oposição e a aceitar esse controle externo. Então essa lupa, esse holofote internacional chancelado por vários países é uma boa notícia e pode levar à adoção de alguma medida que leve mais uma lufada de ar democrático a um país que hoje é uma autocracia, não tem como chamar de outra coisa um país em que uma pessoa está no poder desde 2013 e a anterior só saiu porque morreu, que era Hugo Chávez, e que não tem eleições passíveis de serem acompanhadas pelo resto do mundo. Vera, esse movimento todo, né, essa reunião em prol aí das eleições na Venezuela, isso tudo veio com um apoio muito claro do Emmanuel Macron, né, o presidente francês. Então, certamente, o Lula acabou comemorando isso, mas teve uma frustração ali também nessa viagem, que foi com relação à Dinamarca, né, de que o país decidiu não aderir aí, pelo menos por enquanto, ao Fundo Amazônia, né? O que explica esse movimento, hein?
Eu disse aqui ontem, né, que essa agenda da Venezuela era aquela mais espinhosa, mais delicada, e que o Lula esperava usar a pauta ambiental para brilhar nessa cúpula entre os países latino-americanos e caribenhos e a União Europeia. E o anúncio mais aguardado para isso, para colher esses frutos, era justamente a entrada da Dinamarca no Fundo Amazônia, que nasceu da colaboração de 2 países, a Noruega e a Alemanha, e já ganhou adesões desde que foi recriado, reeditado, depois de ficar ali dormitando nos anos Jair Bolsonaro. Então a União Europeia já aderiu, o Reino Unido fez uma contribuição e os Estados Unidos anunciaram uma contribuição bilionária. A Dinamarca fez ali uma carta de intenções. Muniz, o que a primeira-ministra disse ao Lula numa reunião bilateral que eles tiveram é que isso precisa antes ser incluído no orçamento do país. Então tem aí um trâmite, que é um trâmite orçamentário, antes da Dinamarca poder fazer esse anúncio. Então o Lula não vai voltar com o dinheiro e nem com o anúncio na bagagem, mas houve uma boa reunião, combinaram do Lula e a Dinamarca, dela vir ao Brasil, então tem aí uma boa perspectiva, mas não houve um anúncio como era esperado pelo Itamaraty. Tá bom. Vera, obrigada pela participação, viu? Boa noite para você. Até amanhã. Obrigada, gente. Um ótimo jornal para vocês e até amanhã. Obrigado, Vera. Boa noite. Até amanhã.